Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso debate trazendo um dos principais temas, porque o dia 7 de setembro está chegando, é a primeira vez desta celebração na atual gestão de Lula e o governo vai usar e abusar das cores da bandeira do Brasil em sua primeira cerimônia de 7 de setembro. A ideia é transmitir uma mensagem de união nacional, tentar reverter a partidarização da data e também das Forças Armadas. Eu vou começar aqui com o Gustavo Segré, que sempre costuma falar pra gente sobre as cores que o governo federal usa em suas peças, em seus eventos, uma valorização do vermelho que é bastante criticada por você. E agora, no 7 de setembro, a estratégia é fazer uma mudança, Segré. É, de fato, reforçar e explorar as cores da bandeira, verde, amarelo, azul e branco. O que você acha disso? Maravilhoso. Acho perfeito. É o que deve ser feito. É a independência do Brasil. E a independência do Brasil é do país e dos seus cidadãos, não é de um partido político. A bandeira é de todos. E é perfeita essa política e a proposta do governo de utilizar as cores da bandeira, que não tem vermelho, para o 7 de setembro. Agora eu quero contar aqui para vocês como é que vai ser o slogan deste ano. Dá pra gente ir trazendo a nossa câmera um pouquinho para cá e colocar aqui no nosso telão? 7 de setembro e aí tem os escritos: democracia, soberania e união. E segundo as informações que a gente tem, o governo federal tem como principal objetivo, trazendo aqui a democracia, colar as Forças Armadas a esta palavra, democracia. Justamente por conta de todas as críticas que as Forças Armadas vêm recebendo depois dos atos do 8 de janeiro, de que elas não teriam atuado como deveriam, e muitos oficiais também das forças militares agora sendo investigados, parte deles, inclusive do alto comando, presa justamente por conta dessas investigações. Quero saber de você, Alan Gani, se essa estratégia do governo federal de institucionalizar o ato, do dia 7 de setembro, de trazer as Forças Armadas para o que eles chamam de um ambiente democrático que, segundo eles, não estava sendo feito pelo governo anterior, pode funcionar para a mensagem que se quer passar? Olha, não é por convicção que eles estão fazendo isso, é porque a realidade se impôs e a imagem do governo do PT e do PT está muito desgastada, associada sempre ao vermelho, associada ao socialismo, associada ao Foro de São Paulo. Vamos lembrar que eles ganharam a eleição com uma margem absolutamente pequena de votos. E numa eleição que foi bastante dividida, muitos votaram no Lula mais por aversão ao Bolsonaro do que simpatia pelo Lula. Então, do ponto de vista estratégico, pode até ter algum efeito. Agora, a memória da população, ela não é tão curta quanto se pensa, Isso não vai acabar, por exemplo, com um governo que um dia atacou a democracia, com o Petrolão, com o Mensalão, ou com acordos com a Venezuela, que inclusive apoia, Então não adianta você colocar o verde e amarelo, mas ao mesmo tempo você defende um governo que é ditatorial e defende abertamente, que é, no caso, o governo venezuelano. Piperno, você acha que, segundo, como diz o Alan Gani, o governo se vê obrigado a reforçar o uso das cores da bandeira do Brasil exatamente por conta da desidratação daquelas cores que representam o próprio partido, que representam o governo do PT e que, na verdade, isso não pode funcionar muito bem como uma estratégia porque a população conhece bem quem está ali no poder? Mais uma vez, boa tarde a todos. Vejam, o PT, goste ou não, o PT ganhou 5 das últimas 6 eleições para presidente. Na última, inclusive, ele era o partido de oposição e ganhou do incumbente. Essa foi a única vez na história do Brasil que um presidente de plantão tentou a reeleição e perdeu. E foi o PT quem venceu. Então, veja, o PT não está desconectado ao que pensa, ao que imagina a sociedade. As últimas pesquisas de opinião pública apontam, inclusive, que a popularidade do presidente da República hoje é maior do que a de 8 meses atrás, quando ele tomou posse. Então, em relação a isso, também não vejo problema, especialmente no curto prazo. Agora, o movimento de se reconciliar cada vez mais com o verde e amarelo, ele é mais do que salutar, são as cores da pátria, não cores que não podem ser apropriadas por ninguém e muito menos desprezadas, descartadas por um governo no cargo. Então, é óbvio que o governo tem que ficar próximo disso. O que foi, Gani? Agora, não é que foi apropriada pelo Jair Bolsonaro.
havia uma identificação natural que o Bolsonaro defendia os valores dos brasileiros, como a defesa da liberdade, liberdade de expressão, a soberania nacional, família. E é por isso, e as cores verde e amarelo representam tudo isso. Por isso que não é que ele se apropriou, a população que identificou. Ele defendeu muito mais o vermelho do que o PT. Você imagina! Ele defendia sangue que escorreu de brasileiros massacrados na ditadura. Da onde? Ele defendeu o torturador. Você está trazendo lá a questão. Você quer ver um exemplo prático? A criminalidade diminuiu no seu governo. Quer dizer, é alguém que combate a violência, que preserva vidas. Aí você me traz lá de 64. Isso. Claro, ele defendeu o torturador, o Ustra. O Lula defendeu Fidel, que é o Lula defendeu Fidel, que é um ditador muito mais sanguinário. Esse sim. Até onde eu sei, o Fidel não torturou brasileiros. Torturou seres humanos, cubanos. Sim. Agora, aí que está o negócio. O Bolsonaro defendeu torturadores aqui. Agora, independentemente disso, em relação à democracia e Forças Armadas, eu vejo, sim, com muita reserva e com o pé atrás essa iniciativa de, mais uma vez, olha, vamos defender, vamos passar o pano nas nossas Forças Armadas. Agora, Gustavo Segré, você acha que de fato está havendo uma passação de pano em relação às Forças Armadas, de colar as forças à democracia? Porque também não dá, independentemente do que pensa o governo, de se excluir que as forças existem e que elas estão, de certa forma, à disposição também do atual governo, como esteve do anterior, e por isso são criticadas neste momento, né? O que o governo federal atual diz é: Forças Armadas erraram porque foram politizadas, e eles dizem que neste evento agora eles querem trazer mais um ar de institucionalidade e menos de partidarização, é o que diz o governo do PT, e que as Forças Armadas precisam retomar a imagem de defesa da democracia e não de golpe. Não, mas está certo. As Forças Armadas fazem parte da democracia em qualquer governo democrático, e eles têm a subordinação ao presidente da República, gostem ou não, ideologicamente ou não, que é o comandante-chefe das Forças Armadas do país, nesse caso o Brasil. Mas eu gostaria de reforçar dois conceitos que mencionou Piperno, que a gente pode minimizá-lo, mas não está certo. Piperno tentou mostrar um vínculo do presidente Bolsonaro com a ditadura e com a reforçada respeito da tortura. Mas não devemos esquecer que o presidente Lula chamou como que ele seria orgulhoso de ser ouvido ou tratado como comunista, e nunca na história do mundo, da humanidade, o comunismo matou tanto como qualquer outra força, inclusive o capitalismo. Quando a gente fala de mortes pelo comunismo, são mais de 100 milhões. Então, sentir orgulho de um partidismo político que matou 100 milhões de pessoas é pelo menos questionável. Agora, em relação à bandeira, Piperno, também tem outra questão. O PT sempre fez questão de mostrar que a bandeira da esquerda não era do Brasil, era vermelha. Basta ver a quantidade de pessoas que estavam na posse dos últimos governos Lula com a bandeira verde e amarela e quantos estavam com a vermelha. Então não era uma questão de utilização do Bolsonaro de uma bandeira se apropriando. Não, era que o PT utilizou a bandeira vermelha em lugar de utilizar a bandeira do Brasil. Piperno. Não, veja, o presidente Bolsonaro, ele inclusive, ele se coloca como um herdeiro, na verdade, desse verde e amarelo, até porque isso começou a ser usado no Brasil muito antes. A população entregou para ele. Não, você sabe que os caras pintadas, aquele movimento que ajudou muito na queda do Collor, usavam o verde e amarelo, inclusive pintavam o rosto disso aí, né, com o verde e amarelo. Então, agora, houve um momento, sim, que tentou se apropriar desses símbolos nacionais. E você acha que houve uma partidarização das Forças Armadas, a exemplo do que menciona o governo federal atual, hein, Piperno? Por que você está respirando tão fundo? Veja, a República do Brasil, ela já nasce de um golpe militar. As Forças Armadas do Brasil, gostem elas ou não do que a gente fala aqui, elas têm o golpismo no seu DNA. Foram muitas vezes, até mesmo contra o governo superdemocrata de Juscelino Kubitschek. Olha, veja, atualmente é o seguinte, havia, claro, uma insatisfação muito grande dentro das Forças Armadas, principalmente
não ali no alto comando, né, mas em posições hierárquicas menores, havia uma insatisfação do presidente Lula, né, voltando à cena aí. Muito bem. Agora, houve de fato um golpe? Não. Houve de fato, Piperno, uma tentativa de golpe? Não. Houve. Não houve. Porque aquilo foi um vandalismo. Não foi vandalismo. Não foi uma tentativa de golpe. Por quê? O meu ponto é muito simples, Piperno. Se as Forças Armadas quisessem dar um golpe, tomar o poder, teriam tomado. As Forças Armadas... Teriam tomado, teriam recurso e poder para isso. Elas não agiram como um monolito. Elas não agiram de forma... Você tinha setores sim, setores que não. Evandro, eu vejo que o alto comando das Forças Armadas, ao contrário do que se pensa, é muito mais próximo do governo, é muito mais alinhado ao governo Lula do que se imagina. Estou falando do alto comando, não estou falando ali das posições hierárquicas menores. Eu diria que esse alto comando que está aí, ele pelo menos respeita as instituições e a Constituição. Não que ele seja mais alinhado ao governo Lula. Sim, não, mas uma coisa não exclui a outra. Ele está defendendo as instituições, ninguém aqui está sendo a favor, né, de mesmo que tomada não goste de poder, do governo Lula. Mas eu vejo que há um alinhamento. Tanto é, se eles quisessem, eles teriam dado a ordem para os... Não é uma questão de alinhamento, é uma questão de algum respeito às instituições.